Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo aqui questões de informática para concursos e, nesse caso, questões falando sobre redes e internet. Essa é a nossa aula 137. Então vamos lá, pessoal, acompanhe a partir de agora a leitura da questão que diz assim: acerca dos conceitos de internet e intranet e dos aplicativos e procedimentos associados à internet, julgue o item. Na intranet, os recursos computacionais internos de uma organização tendem a ser mais homogêneos que na internet, como, por exemplo, o uso de uma versão padronizada do navegador, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, nós precisamos entender qual é o conceito de intranet. Então vamos lá, acompanha comigo bem passo a passo. O conceito teórico primeiro, certo? Intranet é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização que se utiliza da mesma tecnologia, isto é, dos mesmos protocolos da internet. Então, quando a gente imagina uma intranet, nós vamos entender ela como uma rede privada daquela empresa, uma rede privada daquela organização. Quer dizer, quem tem acesso à intranet dessa organização são os seus funcionários, seus diretores, colaboradores, gerentes e assim por diante, porque é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização, portanto, uma rede privada, que é diferente, pessoal, do conceito de internet. Enquanto a intranet é de acesso restrito daquela organização, daquela empresa, a internet é uma rede pública de acesso geral. Certo? Então, quando pensamos na internet, pensamos em rede pública de acesso geral. Quando pensamos na intranet, pensamos num tipo de rede privada que se utiliza, sim, da mesma tecnologia e dos mesmos protocolos encontrados na internet. Tá? Mas o acesso é que é restrito. Uma outra coisa importante ser dito, muita gente às vezes me pergunta assim, mas e quando se faz um acesso externo autorizado na intranet da organização? Aí isso nós chamamos de extranet. Extranet é o conceito de acesso externo autorizado na intranet daquela empresa, na intranet daquela organização. Por exemplo, quando eu trabalho em home office, aqui com o meu computador de casa, eu acesso a intranet de forma externa e autorizada, a intranet da empresa que eu trabalho. Isso é extranet, esse acesso externo autorizado na intranet da organização. Certo? Bem, agora que nós entendemos esses conceitos, vamos voltar a analisar a questão de forma mais técnica, porque a questão dizia, na intranet os recursos computacionais internos de uma organização tendem a ser mais homogêneos que na internet. Vamos entender isso, pessoal. Quando a gente trabalha numa intranet de uma determinada empresa, é muito comum a empresa, que é dona dessa intranet, determinar os recursos que serão utilizados dentro dessa intranet. Por exemplo, qual é o tipo de navegador recomendado para usar nessa intranet? E às vezes a empresa pode definir, o navegador recomendado para usar aqui na intranet da empresa é o Google Chrome. Então, funcionários, gerentes e diretores seguem essa diretriz e usam, de repente, para facilitar os recursos dessa intranet, o mesmo navegador. Mas isso não quer dizer que é obrigatório usar o mesmo navegador dentro da intranet. Podem se usar diferentes navegadores, mas é comum as empresas criarem diretrizes para facilitar e deixar a intranet mais eficiente. E essas diretrizes que as empresas usam nas suas intranets costumam definir muitas vezes sim qual o tipo de navegador que deve ser utilizado dentro daquela intranet, qual o navegador que é mais recomendável, como por exemplo, de repente, recomendaram o Google Chrome. Muitas vezes recomendo qual é o sistema de e-mail mais recomendado para usar dentro da intranet. Então é verdade dizer que nas intranets, já que elas são internas daquela empresa e essa empresa dita diretrizes, é muito comum que os recursos usados numa intranet sejam de fato mais homogêneos, como por exemplo a própria questão diz ali, o uso de uma versão padronizada do navegador. Né? Agora, quando a gente pensa na internet, já que a internet é essa rede mundial de computadores, é uma rede pública, aí os
o uso dos recursos costuma ser mais heterogêneo. Quer dizer, são recursos mais diferentes, porque a internet é a rede mundial de computadores. Então o pessoal usa navegadores de variados tipos, como diversas versões do Google Chrome, Mozilla Firefox, o antigo Internet Explorer, o Microsoft Edge, o Safari, o Opera e tantos outros navegadores que existem aí para serem utilizados no acesso à internet. Isso é só para dar um exemplo, mas se a gente for, por exemplo, para programas de e-mail, aí existe uma infinidade de programas de e-mail para recursos de nuvem, uma infinidade de recursos de nuvem. Percebe, então? De fato, como a intranet é mais restrita daquela organização, os recursos tendem a ser mais homogêneos. Porque alguém pode me dizer, mas na intranet que eu trabalho, os recursos são bem heterogêneos, a empresa não cria diretrizes, cada um usa o que quer. Pode acontecer. Por isso que a questão não obriga, a questão diz, na intranet os recursos computacionais internos de uma organização tendem a ser mais homogêneos. Quando ele diz tendem a ser mais homogêneos, quer dizer que por tendência são mais homogêneos se comparado aos recursos usados na internet. Mas ele não está dizendo que é obrigatório, só está dizendo que há uma tendência. E assim, pessoal, nós vamos marcar como certíssimo essa questão. Deu para entender a ideia, já que a internet usa recursos dos mais diversos? Porque a internet é a rede mundial de computadores. Tem pessoas e empresas usando a internet ao redor do mundo inteiro. Agora, na intranet, já que é daquela empresa, e é bom que se diga quando o pessoal diz assim, mas daí cada empresa ou cada organização tem a sua intranet? Sim. Se a gente pegar, tem a intranet do Banco do Brasil, tem a intranet do Ministério da Justiça, tem a intranet do Governo Federal, tem a intranet da Caixa Econômica Federal, a intranet é das empresas. Isso não é só empresas ou organizações, instituições públicas, não. Certo? São as empresas privadas também. Então vamos pegar lá o Itaú, tem a intranet do Banco Itaú. Então intranets são redes de acesso restrito, onde cada empresa e cada organização vai criando a sua própria intranet na maioria das vezes, com muitas regras e diretrizes que indicam que os recursos dessa intranet tendem, de fato, a serem mais homogêneos, como descreve aqui a questão. Então marcamos essa como certo, sem dúvida nenhuma. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece, marca aí um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática para concursos. Valeu, pessoal, grande abraço então, até a próxima aula e bons estudos!